Salvador, morrendo na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia! Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Cantamos alguns hinos falando da cruz, falando que Ele nos livrou do pecado. Aleluia. E agora vamos dizer que Ele nos livrou. 116 da nossa harpa cristã. (116) da nossa harpa cristã. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi. Meu Jesus me libertou por seu amor. Tem uma irmã que está cantando conosco no microfone. Puxa esse hino, minha irmã, para que toda a igreja cante. Repete o número, por favor. 116. Livre estou. Já está projetado na tela, irmãos. 116. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvir, meu Jesus me libertou por seu amor. Vamos cantar, irmãos? Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava não pensando no Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Cantem! Livre estou. De Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre a prós. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia! Este amor tão glorioso de Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua vida, nos concede hoje vida, para que nós possamos alegrar-nos, glorificar a este Deus. Então cante com seu coração, irmãos. Vamos lá? Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Mais uma vez. Livre estou, pela graça de
Está feliz, irmãos, com Jesus essa noite. Glorifica este Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Glória seja dada em nome de Jesus. Irmã Suzy, venha louvar Jesus nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Oh, glória, é bom estar na casa do Senhor, como é maravilhoso. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero agora te dizer: Deus te ama assim como tu és. Com a paz do Senhor, vamos adorar o nome de Jesus. Curou-me, curou-me, curou-me da minha cegueira. Um homem Aleluia. Vamos ouvir o Rosa de Saron, louvando, engrandecendo o nome de Jesus. Os componentes do Rosa de Saron se reúnem ali para que possamos juntos adorar e glorificar o nome de Jesus. Ele mora
acima das estrelas. Louvado seja Deus, aleluia. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar num grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor.
grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso pastor nos orienta. Passar a oportunidade à irmã Márcia para ela vir aqui louvar ao santo nome do Senhor Jesus. E vamos continuar adorando e bendizendo ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Que possamos aproveitar este momento, render graças, levar glória, aleluias, ao Deus eterno que está vivo para todo sempre. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E se a igreja souber, pode cantar comigo, porque a voz está bem ruim. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida.
Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. Vamos ouvir o Seara Kids também. Louvar ao Senhor nesta noite. Para a glória do nome de Jesus. Seara Kids está com a oportunidade. Glória a Deus. Ver as crianças adorando, engrandecendo ao nome de Jesus nessa noite. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. E o quê? E eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir as crianças louvando ao Senhor. Deixa eu colocar o hino aí, para eles aí ficar de pé e começar a dar uns glória para Jesus louvando nessa noite, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ouvir aí. Isso, olha, a regente já mandou ficar de pé ali. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar de pé nessa noite para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor,
convidamos aqui o presbítero Jorge Lima, que irá fazer esta leitura nesta noite. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra a vossa Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3. Vamos ler até o versículo 7. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Todos encontraram? Digo amém. Nos diz assim a palavra de Deus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7 e o último. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquenizadores, ele não abriu a boca. Amém? Que o Senhor nos ajude a guardar e a esconder a sua palavra em nossos corações. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, queremos te louvar, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos na tua casa, para juntos louvarmos e engrandecermos o teu nome, Senhor. E neste dia de Páscoa, onde se comemora, Senhor, a tua ressurreição, Deus eterno, aleluia, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, porque se não fosse o Senhor ter ressuscitado, em vão seria a nossa fé, mas porque tu ressuscitaste, Senhor, aleluia, nós temos esperança de um dia também estarmos para sempre com o Senhor Jesus nos céus, aleluia, vivendo eternamente com o Senhor. Deus eterno, Deus abençoe, Senhor, todo o decorrer deste culto, aqueles que ainda irão ter oportunidade, que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar, meus amados. Ainda de pé, pode ficar de pé. Vamos dar um grupo de louvor. Meus irmãos, permaneçam de pé. Já é de costume adorarmos ao Senhor coletivamente, e hoje nós temos uma razão especial. Todo culto ele é importante. Todo culto ele tem o seu peso espiritual, mas hoje o nosso coração inclina-se por dois sentimentos importantes. Primeiro, gratidão. Só os que são gratos a Deus pelo sacrifício de Cristo. Cristo morreu, é verdade, mas se ele não tivesse ressuscitado, Paulo disse, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, em vão ou em vã seria a nossa fé. Mas ele morreu cumprindo o sacrifício perfeito, e para a glória de Deus, no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Cristo é a nossa Páscoa. É por isso que nós temos hoje, nesse dia,
importante, tão significativo, onde o nosso coração enfatiza, enfoca a gratidão, a esperança em Cristo Jesus, porque Ele está vivo. É por isso que este trabalho, este culto de adoração a Deus, onde destacamos a ressurreição de Cristo, ele é um culto especial. Então eu te convido a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos e em gratidão a Deus, com fé e esperança na ressurreição de Cristo, você vai abrir o seu coração, não só a sua boca, não só os seus lábios. Tem muita gente que abre só os lábios. Tem muita gente que apenas canta e não sai da esfera humana. Deus não quer só o teu louvor. Deus não quer só que você abra a boca. Deus quer que você abra o coração. O teu coração está disponível. O teu coração está aberto. Glória a Deus. Para oferecer a Ele o melhor. Glória a Deus. Em gratidão, em esperança. Glória a Deus. Na ressurreição do Mestre. Glória a Deus. Então vamos adorar, vamos adorar. Fecha os olhos e adora. Vamos lá, equipe. Exalte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus proclama glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Glória a Deus. Teu é o reino, tu é a glória, Glória a Deus. de todo nome está. Poderoso esse nome é, Cante poderoso esse nome o nome O nome de
Jesus. Diga para Ele que Ele é grandioso. Poderoso esse Diga nome. para Ele que Ele é poderoso. Poderoso esse Aleluia. nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Só os que são gratos a Deus por alguns segundos, por alguns segundos, por alguns segundos. Só faz adorar o Senhor por alguns segundos. Nós não estamos aqui pedindo nada a Ele, nós estamos adorando a Ele. Adore por alguns segundos. Você não está pedindo nada, você não está pedindo um favor dEle. Você não está pedindo bênçãos a Ele, não. Você está adorando a Ele, adorando a Ele. Então adore a Ele, adore a Ele. Por alguns segundos enche essa casa de adoração. Só os que vieram adorá-lo. Aleluias. Oh Jesus, estamos na Tua presença. Oh, aleluia. Ele por ele, Sim. para ele são todas Ele me decou badaravacia. Ele me decou mandarrai, como me decou mandaravacia. Aleluia. eles são Onipotente, onipresente, sublime, eterno, gracioso, fiel, justo, bondoso, misericordioso. É o nosso Deus, grande, excelso. Oh Deus, todo o poder está nas Tuas mãos. E a Tua igreja reconhece que Tu ressuscitou. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos aos céus e diga para Ele, a Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Oh, aleluia. A glória. Senhor, a Tua igreja te adora. Aleluia. profundas riquezas E o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis! Eu quero ouvir a igreja adorando a Jesus. Estufa o teu pulmão e canta. Diga para Deus essa noite. A Ele a recebe a adoração na Tua igreja. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a adoração.
de comandaravassia. A Ele a glória. Segura, segura. Nós vamos cantar mais uma vez a Ele a glória. Oh, irmãos, você percebeu que estes hinos que nós estamos cantando magnificam, glorificam, engrandecem, exaltam o nome do Senhor Jesus? Deus deve ser louvado. E disse Davi, Ele é muito digno de louvor. Nós não estamos cantando aqui, o teu vizinho, você vai pegar o seu vizinho, a vingança contra o teu irmão. Nós não estamos cantando que alguém que estava embaixo vai ficar em cima. O nosso louvor não é antropocêntrico, a figura do homem sendo exaltada. Não, não, não. O nosso louvor é Deus no centro. É cristocêntrico, é Cristo no centro. Aqui não aparece a figura do homem. Aqui você não estava embaixo, agora é só sabor de mel. Olha eu aqui, não, não. Aqui não tem olha eu não, aqui olha Deus aqui. Olha Cristo aqui. Olha para o que Ele fez. Olha para a ressurreição de Cristo. Olha para o nome de Cristo. Que Ele cresça. Como disse João Batista, importa que Ele cresça. Cante a Ele. Oh Jesus, a glória é tua. O louvor é teu para sempre. Toda a igreja mais uma vez, vamos lá. A Deus seja a glória. Sente adorando o Senhor. Vamos ouvir os jovens louvarem ao Senhor Jesus. Logo após, as crianças estarão apresentando algo que prepararam para o culto de Páscoa. Pastor, é mais um culto. É verdade, todo culto tem o seu significado, tem a sua importância. Mas, irmãos, o pilar da fé cristã, a base que sustenta toda a nossa doutrina, é a ressurreição de Cristo. Oh, irmãos, o inferno fez de tudo para Jesus não ressuscitar. Tentaram comprar testemunhas falsas. Espalha por aí que foi os discípulos dele que pegaram o corpo. Surgiram com ideias, com teorias de que Cristo não morreu, que ele ficou em coma. Tudo isso para anular a essência da ressurreição de Cristo. Mas o inferno não pôde conter essa mensagem. Essa mensagem é tão poderosa que o inferno perdeu e teve que bater em retirada. Se tem uma hora que os demônios ficaram em choque, se tem uma hora que os demônios ficaram trêmulos, com pavor, foi quando o sangue do Cordeiro de Deus desceu na cruz. Foi quando Jesus estava em sacrifício na cruz, entregando-se por nós. Eu já vi pregadores dizerem que quando Jesus estava na cruz, o inferno estava em festa, falácia. Porque tudo aquilo que o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. É tão tal que ele tentou desviar Jesus do propósito várias vezes. E uma das vezes foi com Pedro, quando Jesus começou a revelar
que estava com o propósito de entregar-se para morrer nas mãos dos pecadores. E ele conversando com os discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram Jeremias, alguns dos profetas. Pedro, com ousadia do Espírito, disse: tu és o Cristo. Mas na mesma hora, no mesmo instante, deu espaço para o adversário. E ali revela-se o objetivo do diabo de tirar Jesus do caminho da cruz. Quando o diabo tentou tirar Jesus, influenciando a Pedro, quando Jesus revelou que estaria indo para a cruz e Pedro foi contra esse projeto, Jesus repreendeu-o, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque é o diabo que queria tirar Jesus do caminho da cruz. Mas Jesus disse: ninguém me tira deste propósito, porque o Cordeiro já foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, a morte de Cristo na cruz, o sangue descendo, jorrando, o perfeito sacrifício de Cristo atendendo às justas exigências da justiça divina, isso fez o inferno tremer e ficar em choque. E para piorar ainda mais a situação do diabo e do inferno, quando Jesus fisicamente, quando o seu corpo morre aqui na terra, João, ele revela a João o que ele fez. Quando ele ressuscitou e disse a João: João, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Sou aquele que fui morto, mas eis-me aqui vivo. Aí Jesus disse: eu tenho uma chave da morte e tenho uma chave do inferno. E quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: o que é que Jesus disse aos discípulos? Todo poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Irmãos, ele é o Todo-Poderoso. Por isso que o culto, esse dia é especial. Não é o dia, é o que ele significa. Pois celebramos, o nosso coração se alegra, se regozija, engrandece, porque Jesus ressuscitou. Sim ou não? Então agradeça, tenha essa mesma disposição espiritual, essa mesma alegria espiritual. Nada pode atrapalhar isso. Amém? Vamos ouvir os jovens logo após as crianças.
Aleluia. As crianças estão com a oportunidade. Enquanto as crianças se apresentam para aqui na frente, vou convidar os obreiros para nós, nesse momento, colhermos os dízimos, as ofertas. Os irmãos sabem, logo aí atrás das cadeiras, nas laterais, tem o QR Code da igreja. Aqueles que queiram contribuir via QR Code, envie seu comprovante depois para o número que será lançado ali na tela do WhatsApp da igreja. Alguns irmãos já têm esse número. E para que haja o controle, né, daqueles irmãos que estão ofertando aqui na cidade de Caruaru. Então é sempre bom enviar esse comprovante para o número do Zap da igreja, que vai ser daqui a pouco lançado ali, e os irmãos façam esse trabalho em nome de Jesus. As crianças, em nome do Senhor. Presbítero Glauber vai fazer essa oração. Amém. A palavra do Senhor nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, quando você deposita a tua semente no reino de Deus, saiba que Deus, Ele há de fazer frutificar e multiplicar a tua semente para a glória do nome dEle. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, queremos te apresentar nesse momento, Senhor, os teus filhos que irão estar contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas na tua casa. Deus eterno, abra as portas que estão fechadas, alarga as portas que já estão abertas, Senhor. Deus eterno, tudo para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Assim te oramos. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Onde Ele vive, posso ter o amanhã. Porque Ele vive, demora mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. O Seara Kids, sal da igreja com a paz do Senhor. Jesus sofreu muito. Quando penso nisso, me entristeço. Mas ele venceu toda a dor e escarneio para que eu e você também possamos vencer. Escolha hoje andar ao lado dele. Todo aquele que crê em seu nome, ainda que sofra, viverá eternamente ao lado dele. O Cordeiro morreu, mas ressuscitou e vivo está. E ele escolheu você. Eu fico tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o rei Jesus, mas esse não é o final da história que o mundo assistiu. Brilhando a luz celestial, enfim meu Senhor
todo aquele que crê em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. Que nervoso. Outro microfone. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive,
celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Feliz Páscoa! Glória a Deus. Meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Queremos convidar a todos para abrir a vossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estarmos aqui para cooperar com o nosso pastor e agradecer a Deus também pela confiança do nosso pastor Arlan e poder estarmos aqui cooperando com a obra do Senhor para trazer uma singela palavra da parte de Deus e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que vieram para adorar ao Senhor, celebrar este momento e dizer que a verdadeira Páscoa é Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 5. Verso 8 até o versículo 14. Quantos acharam, digam amém. Acompanhem comigo. E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciões, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, ao dizer ao que está sentado sobre o trono: e o Cordeiro seja dado ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostaram-se e adoraram os que vivem
para todos sempre. A igreja diz, glória a Deus. Irmãos, aqui João comprova que Cristo, como cordeiro, foi morto, e comprova também que Cristo ressuscitado. E quando nós vamos perceber que Cristo, Ele está ressuscitado e está entre nós, João, no capítulo 1 de Apocalipse, nós iremos ver que João vê o nosso mestre glorificado quando ele foi jogado na ilha de Patmos. No capítulo 1 e o versículo 2, 12 em diante, a Bíblia vai dizer que ele, quando chegou lá ao terceiro céu, versículo 12 diz assim: virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16, João ainda diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17, ele ainda comprovando que Cristo está vivo, ele diz: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Comprovando ainda no verso 18, ele diz: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tem uma chave da morte e do inferno. João, ele comprova, porque ele viu Cristo ressuscitado na sua glória. E falar de ressurreição de Cristo, nesta noite eu quero falar o motivo da ressurreição de Cristo. Observamos que esta ressurreição, ela ocorreu primeiro para validar a divindade e a obra expiatória, garantindo a justificação, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna aos fiéis. A ressurreição de Cristo, ela prova a vitória sobre a morte e o pecado, oferecendo uma nova vida e a promessa de ressurreição futura para os crentes. Então, para resumir os principais motivos da ressurreição de Cristo, segundo a fé cristã, primeiro, porque Cristo ressuscitou, como já foi falado aqui. Se ele não tivesse ressuscitado, seria em vão a sua obra aqui na terra. Mas um dos principais motivos que Cristo ressuscitou, primeiro, foi para dar vitória e para ter vitória sobre a morte e o pecado. Jesus demonstrou ser o Messias, derrotando o poder do pecado e a morte definitiva. Você vai ver em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, no capítulo 15, e o versículo 54. Jesus ressuscita para ter vitória sobre a morte e sobre o pecado, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aí ele ainda começa a dizer no versículo 55: onde está, o morte, o teu aguilhão?
E onde está inferno, a tua vitória. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ressuscita para ter vitória sobre a morte e sobre o pecado. Segundo, qual o motivo da ressurreição de Cristo? Para a justificação dos crentes. Jesus ressuscitou para nos justificar. A ressurreição prova que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus, garantindo o perdão dos pecados e reconciliação com o Pai. Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Cristo ressuscitou para justificar os crentes salvos e lavados pelo sangue de Cristo. Terceiro motivo, porque Cristo ressuscitou para trazer uma esperança viva. A ressurreição fornece aos cristãos a certeza de uma vida após a morte, uma esperança viva, tornando a morte apenas uma passagem e não o fim dessas coisas. Quarto motivo, porque Cristo ressuscitou para validar ou validação da messianidade. A ressurreição cumpriu as profecias, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então, Cristo ressuscitou para confirmar que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Logo após a sua morte, se você observar em Mateus, capítulo 27, e o versículo 54, veja a expressão do centurião, quando vê aquela cena na cruz do Calvário, aonde ele vê os milagres que aconteceram ali, quando a terra estremeceu, quando os mortos ressuscitaram, os corpos dos santos, e o véu do templo se rasgou. O centurião, quando viu Cristo na cruz, ele expressa dizendo assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, Cristo ressuscita para validar que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus. Romanos 1,4 vai dizer, confirmando que Cristo é o Filho de Deus após a sua ressurreição, ele vai dizer assim: com poder foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5, comprova também que Cristo ressuscitou para validar e para comprovar que Ele é o Filho de Deus. Que diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Em João capítulo 20 e o versículo 28, mostra que Cristo ressuscitou. Só que um discípulo chamado Tomé, ele queria ou quis e desacreditou que Jesus não havia ressuscitado. Mas Jesus não deixa ninguém em dúvida. Jesus, ele comprova que ele é o Filho de Deus. Jesus esperava de todos que o duvidassem, e menos dos seus discípulos. Mas Jesus teve que mostrar a Tomé, Jesus teve que ir diante dele
e mostrar que ele ressuscitou. No capítulo 20, versículo 26 em diante, diz assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. E depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas sim crente. Versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. É como se ele tivesse dito: agora eu acredito que o Senhor está ressuscitado. Jesus nunca deixou ninguém com dúvida a respeito da sua ressurreição. Inclusive, alguns quiseram até abafar que Cristo não ressuscitou, que os discípulos foram lá e tiraram seus corpos, mas Jesus, ele sempre estava aparecendo para as pessoas depois da sua morte, ressuscitado. Quando quiseram abafar, quando quiseram mentir, dizendo que Cristo não tinha ressuscitado, aí Jesus começa a aparecer para um, começa a aparecer para outro, e vai aparecendo para os discípulos, e aparece para os discípulos do caminho de Emaús, e Jesus começa aparecendo para comprovar que ele está vivo e vive para sempre. Jesus nunca deixou ninguém em dúvida a respeito da sua ressurreição. E por último, por que ou qual motivo que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para comprovar que a dívida foi paga. Jesus ressuscitou para mostrar que a dívida foi paga. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai informar que a dívida foi paga na cruz. Ele informa dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então Cristo ressuscitou para mostrar e para comprovar que a dívida que um homem gerou foi paga. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai informar que por um homem entrou o pecado. Veja o que é que diz, capítulo 5 e o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Quem foi este homem? Adão. Quando você analisa em capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai ver que quando Adão, ele peca contra o Senhor, ali foi gerado uma dívida. E o apóstolo Paulo vai dizer que esta dívida trouxe a morte a todos os homens. E por isso que todos pecaram. Quando Adão gera esta dívida, Deus agora vê uma forma de pagar. Porque esta dívida é uma dívida impagável. Esta dívida, ela só poderia ser paga através de sacrifício. A gente percebe que houve vários sacrifícios na Bíblia Sagrada, mas nenhum deles conseguiu pagar a dívida que Adão gerou. Quando você observa Abel, quando ele vai oferecer o melhor para Deus, Deus se agradou tanto daquela dívida, daquela oferta, melhor dizendo, que ele disse: olha, eu recebi a tua oferta e recebi a tua intenção, Abel,
Mas quando Deus olhava para a dívida que Adão gerou, não tinha condição de efetuar aquele pagamento. A Bíblia vai dizer que Noé, depois que ele sai da arca, ele oferece um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que com aquele sacrifício, o Senhor se agradou tanto que chegou em suas narinas como suave cheiro. Deus se agradou tanto e fez uma aliança com Noé, dizendo: eu não vou destruir mais a terra com água. Mas quando Deus olhava para a dívida que Adão gerou, não tinha condição de pagar. Abraão, quando Deus disse: Abraão, eu quero teu filho a quem tu amas, eu quero Isaque. E Abraão foi, subiu ao monte, colocou o seu filho sobre o sacrifício. Na hora que ele vai imolar o seu filho, Deus aparece dizendo: não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aparece o cordeiro. Deus se agradou do sacrifício de Abraão. Disse que ia abençoar, disse que todas as famílias seriam benditas através dele. Que sacrifício, irmão, de querer imolar o seu próprio filho. Mas quando Deus olhava para a dívida que Adão gerou, não tinha condição de pagar. Quando Salomão subiu ao monte de Gibeão, a Bíblia diz que ele sacrificou 1000 bois, 1000 holocaustos, foi muitos animais, foram muitos sacrifícios. Deus se agradou tanto de Salomão, que disse assim: pede-me o que tu queres, que eu te darei. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Ele disse: eu me agradei deste sacrifício, eu me agradei deste holocausto que você me ofereceu. Mas quando ele olhava para a dívida que Adão gerou, não tinha condição de pagar. Todos os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor, nenhum deles conseguiu pagar a dívida que Adão gerou. Mas Deus levanta o profeta Isaías. E quando Deus levanta o profeta Isaías, Isaías diz: por mais que ofereça sacrifício, eu sei que nunca vai ser paga a dívida que Adão gerou, mas eu vou profetizar quem vai ter condição de pagar ela. O seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetiza dizendo: eu sei quem vai pagar. O seu nome será chamado Emanuel, o Deus conosco. Depois de alguns anos nasce Cristo. Quando Cristo nasce, cresce, faz os seus milagres através do Espírito Santo de Deus. Chega um momento crucial da sua vida, que é no Monte Getsêmani. E quando ele está ali sofrendo angústia, dor, porque ia passar por este sacrifício, aleluia, a Bíblia vai dizer que quando ele está na cruz do Calvário, ele clama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Interrogação. Ele fez uma pergunta, irmão. Não houve resposta na terra. Não houve resposta em lugar nenhum. Não houve resposta, aleluia, em lugar algum. Mas eu quero crer que enquanto não havia resposta na terra, Deus já estava com um martelo na mão dizendo: agora a dívida que Adão gerou, agora está paga, está consumado. A dívida foi paga. O pecado e a morte não tem mais poder sobre aqueles que servem ao Senhor, porque a dívida foi paga. Quem pode adorar a Deus nesta noite porque a dívida foi paga? Glória ao nome de Jesus. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer tetelestai, que no grego significa teleó, que quer dizer cumprido, completar, terminar. Ele estava dizendo assim: está
pago. A igreja não deve mais nada para o diabo. A igreja não deve mais nada para o inferno. Jesus se levantou e disse: eu paguei a dívida dela. Eu paguei a dívida dele. Joguei no mar do esquecimento e disse ao diabo: aqui não pode pescar mais, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus pagou a dívida para a igreja viver as novidades de Deus. Jesus pagou a dívida para a igreja viver o melhor de Deus. Jesus pagou a dívida, e isso que o inferno treme, é isso que o inferno não consegue mais contra a igreja, por mais que ele tente, mas o seu poder agora é limitado. É como alguém estivesse segurando um cão, aleluia, com uma corda, como se dissesse: daqui você não passa, você só vai até aqui. Deus colocou limite nas forças do inimigo contra a igreja. Quando o diabo diz: eu vou destruir, eu vou acabar, aí Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a dívida foi paga. Quem pode adorar ao Senhor? A dívida, ela foi paga. E é interessante que todo pagamento, ele precisa ter o seu comprovante. Jesus, como foi falado aqui, ele poderia morrer, mas ele precisou ressuscitar para trazer o comprovante, ou comprovar que ele ressuscitou. Por exemplo, um exemplo simples aqui para a igreja: quando você faz um Pix para alguém saber se aquele valor caiu, é necessário fazer o que, irmãos? Mandar o comprovante. Aí Jesus morreu, aí ele vai agora comprovar, mandar o comprovante lá para o inferno para dizer que ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 1, ele diz: e no fim do sábado, quando já despostavam o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que havia um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e assentou-se sobre ela. Versículo 3. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Versículo 5. Mas o anjo respondendo e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscar a Jesus, o que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. E vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Indo, pois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E eis que vos tenho dito. Versículo 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar os seus discípulos. Versículo 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Olha Jesus trazendo o comprovante agora. Eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e fizeram o que, irmão? E o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide e dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Que o diabo queira ou não queira, ele está vivo. Que os judeus queiram ou não queira, ele está vivo. Que os escribas queiram ou não queira, ele está vivo. Que o islamismo queira ou não queira, Jesus está vivo para todo sempre.
e vai buscar a sua igreja. Quem tem certeza que vai subir, levante a mão e adore a Ele, porque Ele está vivo e está no nosso meio. Vários versículos comprovam que Ele está vivo. O que eu acho interessante, que entre outras pessoas importantes na face da terra, que morreram, se você for e tiver a oportunidade de ir em outros países e for na sepultura desses homens importantes, você vai observar que, por exemplo, Buda, lá na Índia, na sua sepultura está escrito: eis aqui os restos mortais de Buda. Se você for na sepultura de Dom Pedro I, aqui mesmo no Brasil, lá está escrito: os restos mortais dele. Se você tiver a oportunidade de ir lá na França, você vai ver Napoleão Bonaparte, que está escrito na sua sepultura, dizendo: está em um momento grande indicado os seus restos mortais. Se você tiver a oportunidade de ir na Roma, você vai ver que São Pedro, na tradução, está escrito assim: aqui jaz. É como uma forma antiga de dizer resto mortais. Se você tiver a oportunidade e Deus te der condições de ir lá nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, está escrito na sua sepultura. Há uma identificação formal no túmulo, onde está escrito os seus restos mortais. Mas também, se Deus te der condições de tu chegar ali em Jerusalém, na cidade santa, e quando você chegar naquela sepultura de Cristo, lá não tem ossos, resto de ossos, lá não tem nada mortais. A única coisa que está escrito é: Ele não está mais aqui, mas Ele já ressuscitou, Ele já ressuscitou. Só quem crê que Ele ressuscitou, levante a mão, adore, glorifique, exalte ao Senhor. Muitas pessoas estão comemorando, aleluia, com, quem sabe, com o ovo da Páscoa, com o coelho, com o chocolate, mas a igreja sabe que a verdadeira Páscoa é que Ele não está mais naquela sepultura. A verdadeira Páscoa é que Ele está vivinho da silva, à destra de Deus, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos santos. Quando você erra, quando você peca, quando você cai, aí vem a justiça de Deus, e o diabo dizendo: ela merece morrer, ele merece morrer, ele não merece estar vivo. Aí chega o advogado dos advogados, Cristo ressuscitado, e olha e diz: Deus, eu passei o que ela passou, eu senti o que ele sentiu, eu sei que é só uma fase, Senhor. Eu sei que olha lá na frente, o Senhor, como onipresente, ela está errando agora, ele está errando agora, mas dá uma olhadinha lá na frente, olha quantos frutos ela vai dar para ti, olha quantos frutos ele vai dar para ti, olha quantas almas ele vai ganhar para ti, olha quantas pessoas serão abençoadas através da vida dele, Senhor. Aí chega Deus com a sua misericórdia, apaga o teu passado, te dá mais uma chance, e tu se coloca de pé novamente para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Só quem veio adorar, levante a mão e adore a Ele. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou o Deus das novas oportunidades. Quem sabe tu está sendo bombardeado, quem sabe você está sendo tentado, quem sabe o diabo já soprou no teu ouvido, dizendo que para você não adianta mais, que para você não tem jeito, que você não vai mais ser levantado. Olha, irmão, se o olhar de Deus na vida de cada pessoa fosse como o olhar do homem, a gente estava tudo perdido. A gente estava tudo perdido. Mas o olhar de Deus é diferente. Ele olha lá na frente. Ele sabe que você ainda vai ser muito usado por Ele. Ele sabe que você ainda vai dar muitos frutos. Ele sabe que você ainda será um canal de bênção para abençoar a vida. Você crê nesta palavra, irmão? Você crê nesta palavra?
Você crê que você será um instrumento de Deus na tua casa, na tua família, na tua parentela? Quem sabe você está esperando alguém chegar lá no meio da tua família para pregar, para dizer que Jesus... Mas Deus está dizendo, o instrumento vai ser você. É você que será o canal. A salvação vai começar com aquele que dá mais trabalho. A salvação vai começar com aquele que é mais... Tem aquela terra que parece uma terra seca. Olha, irmão, quem dá mais trabalho mais lá no mundo, Jesus está dizendo, eu vou salvar e ele vai trabalhar mais na minha obra. E Deus está dizendo para alguém que chegou aqui nesta noite, eu vou envolver a tua família na obra. Porque eu estou vivo para sempre. Você crê nesta palavra? Você crê que você é a coluna lá da tua casa? Você crê que você é a coluna lá no meio da tua família? Deus está dizendo, eu vou envolver a tua família na obra. Eu vou trazer quem está longe, eu vou trazer para perto. E um vai estar na comissão, a outra vai estar na mocidade. Eu vou envolver, porque a tua família eu não perdi de vista. Tu apresentasse a tua família na mão de Deus, e Deus está dizendo, não tem nada perdido, não tem nada perdido. Eu sei o nome de cada um, eu sei o endereço de cada um, e eu estou entrando com salvação por esses dias. E tu vai abrir a boca para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Jesus que a gente serve não é um Jesus morto. O Jesus que a gente serve, ele está vivo e vivo para sempre. Quantos recebem a palavra de glória a Deus nesta noite? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quantos são gratos a Deus por tudo? Amém. Convido-vos de pé, vamos concluir o trabalho desta noite. Queremos agradecer a toda a igreja, a todos os departamentos, a todos os nossos irmãos que estiveram aqui, os nossos internautas, muita gente assistindo, acompanhando o trabalho. Deus abençoe a todos os músicos, a todos os obreiros, as crianças, os jovens, Rosa de Saron, toda a igreja, a equipe de mídia, os nossos irmãos, lembrando-vos de que terça-feira, primeira terça do mês, culto de... Vamos lá, culto de... Chegar em casa agora, eu vou puxar a orelha de um bocado de gente que me enviaram mensagem ali, eu não quis nem olhar mais o telefone. Pastor, está chovendo. Eu digo, poxa, que negócio é esse? Pega um carro, pega um Uber, pega uma coisa. E principalmente num trabalho desse, irmãos. Um trabalho onde a gente enfatiza, né, a ressurreição de Cristo. Não é o trabalho em si, porque isso aqui é simbólico, mas é o nosso coração. Jesus disse: aonde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Então, é o nosso coração que preocupa-nos quando está tendencioso e inclinado para as coisas materiais. Isso é uma preocupação. Mas louvamos a Deus por tudo. E terça-feira agora, se Deus permitir, nos conceder vida, se Jesus não voltar, estaremos aqui reunidos para cercar a mesa do Senhor Jesus em mais um mês, reunidos aqui com todas as congregações, estaremos tendo a participação, vamos entrar em contato com os obreiros, todos aqui, terça-feira, permitindo Deus, vai ser uma bênção, e contamos com toda a igreja aqui para cercarmos juntos a mesa do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão alegres? Sim ou não? Tá bem. Então vamos concluir o trabalho. Convidamos o nosso irmão Gerlan, auxiliar da igreja. Queremos agradecer o presbítero Israel. O presbítero Israel assiste a congregação lá em São João da Escócia. E ele chegou um pouco atrasado, porque ele me avisou que, devido à chuva, ele pegou vários irmãos que moram lá próximo à congregação, teve que levar para a congregação, porque os irmãos não têm transporte, e depois que ele fez essa mobilização lá, que ele desceu para cá para atender a escala. Deus abençoe. Domingo estávamos lá, quando saí do culto aqui, fui para lá, São João da Escócia, foi uma bênção, grande trabalho, que Deus continue abençoando. Amém? Irmão Gerlan. Oremos. Santo e glorioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Abençoe, Senhor Deus, o Teu povo, conduza o Seu povo, Senhor Deus, em paz para os seus lares, cubra-o, Senhor Deus, com a Tua graça, envolva-o, Senhor Deus, com uma muralha de fogo, Senhor Deus, para que nada aconteça com os Teus santos. Esteja conosco, Senhor Deus, durante toda essa semana, e que na terça-feira possamos estar aqui, Senhor Deus, reunidos, cercando a mesa, Senhor Deus, cumprindo assim, Senhor Deus, uma ordenança dada por Ti. Agradeço a Ti por tudo, leva-nos em paz para os nossos lares, que em paz possamos nos deitar, dormir com segurança, porque assim só o Senhor nos faz. Agradecemos a Ti por tudo, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. A igreja diz...
Meus irmãos, não saiam daqui sem cumprimentar o seu irmão.